Finalmente a fase Os 10 Mandamentos vai começar dentro da reprise A Bíblia. Mas a pergunta é, se 22 de fevereiro for realmente a data de estreia da novela Reis, então em quantos capítulos Os 10 Mandamentos será resumida nessa reprise? Principalmente porque depois ainda tem a Terra Prometida para passar. Bom, é isso que nós vamos tentar descobrir no vídeo de hoje. Então, vem comigo! Você já deve ter visto a Record anunciando que na terça-feira, dia 25 de janeiro, será exibido em A Bíblia o episódio O Nascimento de Moisés, finalizando assim a fase da novela Gênesis e iniciando a de Os 10 Mandamentos. Mas se você se lembra do que falamos nesse vídeo que está aparecendo no card, sabe que a mesma Record divulgou aos anunciantes que esse compacto A Bíblia vai ter sua exibição finalizada no dia 24 de fevereiro, tudo levando a crer que no dia seguinte, 25, começa a inédita novela Reis. Portanto, do dia 25 de janeiro a 22 de fevereiro, temos apenas um mês de exibição. Um mês em que a Record terá que espremer duas novelas, Os 10 Mandamentos e A Terra Prometida. E então eu vou especular aqui como que vai ser feita essa divisão, baseando-se no que a emissora veio fazendo com Gênesis. De novo eu reitero, essa divisão será uma especulação, e você sinta-se livre para deixar nos comentários a divisão que você acha mais adequada ou mais provável de acontecer. Bom, para começar, nessas 4 semanas finais de A Bíblia, eu imagino que a Record vá priorizar Os 10 Mandamentos, pois é a obra de mais sucesso e de maior apelo emocional. E portanto, acredito que 3 semanas serão da novela de Moisés e a última para a saga de Josué. Na primeira semana ficaria algo mais ou menos assim: o nascimento de Moisés, Moisés vira egípcio, contando o momento em que Joquebede perde o filho para Renutmire, a fuga de Moisés, quando Moisés, já adulto, mata um egípcio que chicoteava seu irmão e tem de fugir do Egito para não ser morto pelo faraó Seti, e o casamento de Moisés, contando a chegada de Moisés em Midian e sua aproximação com Zípora, que resulta no casamento de ambos. Na segunda semana teríamos então a sarça ardente, quando Moisés ouve o chamado de Deus para retornar ao Egito e libertar o povo. Moisés chega ao Egito, quando ele reencontra os hebreus e o faraó e faz os primeiros sinais para o seu povo. Começam as pragas, mostrando a primeira praga das águas virando sangue e a segunda da invasão das rãs. Faraó irredutível, resumindo a terceira, quarta e quinta pragas, respectivamente piolhos, moscas e morte de todos os animais. E por fim na semana, a teimosia do faraó, onde veríamos a praga das úlceras, que foi a sexta, e a sétima praga, que foi a de chuva de pedras e de fogo. Na terceira semana teríamos Egito em ruínas, mostrando a invasão dos gafanhotos, e a nona praga com as trevas cobrindo o Egito. Depois, a morte dos primogênitos, em que ocorre a 10ª praga, onde o faraó finalmente liberta os hebreus após perder seu filho primogênito. Em seguida teríamos a passagem do Mar Vermelho, onde o milagre do mar se abrindo ocorre e todo o exército do Egito é derrotado. No mesmo episódio veríamos o milagre das águas amargas e a derrota dos filisteus. Em seguida, os 10 Mandamentos, onde Moisés recebe por 2 vezes as tábuas da lei. E nesse episódio veremos o povo se adaptando no deserto enquanto é construída a tenda e também enquanto Corá reúne seguidores contra Moisés. Na sexta-feira, teríamos a rebelião de Corá, episódio em que a terra engole os rebeldes, e já veríamos também, em paralelo, o reino de Moabe se preparando para enfrentar os hebreus. No episódio de segunda-feira, teríamos a morte de Moisés, quando Moabe contrata Balaão para amaldiçoar Israel, mas ele faz é abençoar o povo de Deus. Veríamos também as cananeias que seduziram alguns hebreus e a batalha final de Israel, liderada militarmente por Josué, contra Moabe e os reinos cananeus. Por fim, Moisés unge Josué como seu sucessor, sobe ao monte e morre. Assim, faltaria apenas uma semana para a Terra Prometida, e ela seria resumida mais ou menos assim: os espias de Jericó, com o estabelecimento de Josué como sucessor de Moisés, mais todo o desenrolar dos 2 espiões em Jericó, ao que são protegidos por Raabe. A passagem do Jordão, em que os hebreus cruzam milagrosamente o rio Jordão e depois disso se circuncidam. A queda das muralhas, em que as muralhas de Jericó caem e os hebreus vencem o exército de Jericó.
o reino de Ai, contando o episódio em que os hebreus perdem a batalha para o reino de Ai, punem Acã pelo seu pecado e depois finalmente vencem Ai de uma vez por todas. E no último episódio de A Bíblia, na segunda-feira, dia 24 de fevereiro, teríamos o episódio A Coalizão de 5 Reinos, em que Gibeon acaba se tornando aliada dos hebreus e é montada uma coalizão de 5 reinos que ataca Gibeon, ao que Israel a defende, e assim acontece a batalha final da novela, onde vemos o milagre das chuvas de pedra sobre os cananeus e o milagre do sol e da lua detidos no céu para que o dia fosse alongado e assim Israel pudesse vencer. Também veríamos nesse episódio a morte de Josué, mas tirando aquele finalzinho da ascensão de Otiniel como juiz, pois a ideia de A Bíblia é preparar terreno para reis, e quando essa inédita começa, o período dos juízes já está no final. Essa divisão que eu estou imaginando leva em conta o fato de que os episódios de A Bíblia estão um pouco mais longos, e também que a estreia de Reis será no dia 25 de fevereiro, algo que pode muito bem ser mudado a qualquer momento. O que você achou dessa forma? O que você mudaria? Ou então, como que você faria a divisão dessas duas novelas em apenas 4 semanas? Diga nos comentários que vai ser bem legal de comparar. Não se esqueça de se inscrever no canal e ficar mais um pouquinho comigo escolhendo um desses 2 vídeos que estão aparecendo na tela. Eu te vejo no próximo e Shalom!